Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Vamos lá? Já estamos aí com 7 minutos de atraso. Pode iniciar orando, já te apresentei. Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Desde já sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe e nos enriqueça com esse conteúdo. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, o Senhor que é o dono do saber, o Senhor que detém o conhecimento e a sabedoria verdadeiras, que neste momento seja um momento de estudo, que seja um momento de aprendizado, que seja um momento de compartilhamento da Tua palavra, para que os corações e as mentes sejam iluminadas por Ti. Que o Senhor abençoe nossos queridos irmãos e amigos, que neste momento, oportunizando, Senhor, nesta live, um momento de aprendizado para cada um. Que cada vida seja edificada ricamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós anunciamos, hoje é a aula de número 2, né? Nós estamos fazendo aí uma pré-aula, porque será estudada amanhã nas igrejas Assembleia de Deus aí que utilizam a revista CPAD. Estarão estudando a lição de número 2 do segundo trimestre de 2025. E a aula a ser estudada amanhã é sobre o novo nascimento. E ela está fundamentada em João capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 16, onde traz uma história bonita, uma história cativante, com muito aprendizado sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. No decorrer dessa história, nós vamos juntos aprendendo, ok? Vamos lá. Nossa irmã Ana, professora Ana e minha esposa, ela vai conduzindo e eu vou aqui só participando, tá bom, meus irmãos? Ela vai conduzindo e eu vou só participando. Ela aí que é a âncora desse negócio, ela que conduz, pilota essa máquina. Eu apenas fico só atrás, colocando a gasolina para a maquinária ir mais longe. Vamos lá? Irmã Ana? Então vamos lá. Como já foi dito, essa aula ela está embasada no texto do capítulo 3 de João. E antes de mais nada, nós gostaríamos de informar que o capítulo 3 de João está dividido em duas perícopes. Para quem não sabe, a perícope é uma parte ou uma seção de um texto ou de um trecho que trata de determinado assunto. E o capítulo 3 de João nos apresenta duas perícopes. A primeira perícope é o ensino de Jesus a Nicodemos sobre a dinâmica da salvação, que é exatamente o assunto desta aula que será estudada na EBD amanhã, que encontra-se do versículo 1 ao 16. E a segunda perícope é o último testemunho de João Batista. Então, o capítulo 3 de João está dividido nessas duas partes, nesses dois assuntos. Antes de nós adentrarmos no texto bíblico, é interessante destacar aqui que nós não vamos seguir o roteiro que está na revista. Nós vamos pautar esse estudo dessa noite nos versículos mencionados do capítulo 3 de João, ou seja, do 1 ao 16. Mas antes de nós entrarmos nos versículos propriamente dito, é interessante notar que no capítulo anterior, no capítulo 2, aconteceu um episódio da purificação do templo. Esse episódio tomou uma notoriedade de tal forma que chegou à liderança religiosa da época. E justamente essa liderança religiosa era a liderança da qual Nicodemos fazia parte. E ali nos versículos finais do capítulo 2 de João, mais precisamente o versículo 24 e o 25, vão nos informar duas coisas. Uma, que Jesus conhecia muito bem a classe religiosa, e uma outra informação desses versículos finais do João 2 é que Jesus ele não necessita de que ninguém fale a respeito das pessoas para ele, porque ele é conhecedor dos corações humanos. Ele conhece as intenções, ele conhece os pensamentos, ele conhece as motivações do coração humano. Logo, o capítulo 3 vai servir para evidenciar que Jesus não apenas conhece, mas esse fator nos ilustra que ele tem condições de falar sobre a necessidade maior do ser humano, que é a salvação. Então nós vamos entrar agora no versículo 1, que vai falar de Nicodemos e vai falar dessa classe que ele pertencia. E aí eu já passo aqui para o pastor Wellington falar um pouquinho do Nicodemos e dessa classe da qual ele fazia parte. Pois bem, vamos lá. Os irmãos observaram
quem está nos acompanhando, que o capítulo 2, ele está interligado com o capítulo de número 3. Como a nossa irmã Ana falou, o final do 2 mostra Jesus como conhecedor do coração e das intenções do coração. E aí no versículo, logo a seguir, versículo 1 do capítulo 3, vai trazer esse encontro de Nicodemos com Jesus. Então o personagem aqui em questão será o nosso irmão Nicodemos. Nicodemos, para quem não conhece, significa conquistador do povo. Esse nome é um nome grego e o significado deste nome Nicodemos é exatamente esse: conquistador do povo. Ele foi uma figura proeminente entre os judeus, não é? Ocupando uma posição de liderança no Sinédrio. Ele era mestre da lei, conhecido por sua erudição e interpretação das Escrituras. Ele pertencia ao grupo dos fariseus, mas que não sabia o que era evangelho, não sabia o que era a salvação. Então, Nicodemos e Paulo são exemplos do que Deus pode fazer com os mais fanáticos religiosos. Olha que informação interessante. Tanto Nicodemos quanto Paulo são exemplos para mostrar que não existe pessoa perdida para Deus. Outra informação que nós temos nesse versículo primeiro é que o estudo, por mais apurado, acurado, profundo que seja, sem a mente totalmente treinada por Cristo, não tem relevância no quesito salvação. Esta é uma informação interessante sobre o Nicodemos. E o Nicodemos, o texto nos informa que ele fazia parte de um determinado grupo. Ele era um fariseu, mas ele também fazia parte de um grupo que é o Sinédrio. E aí eu gostaria que você esclarecesse para a gente um pouquinho sobre os fariseus e também sobre o Sinédrio. O que era o Sinédrio, qual era a função, qual era a composição dele? Vamos lá. Como pertencimento, né, que Nicodemos tinha em relação ao grupo, era o grupo dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso e político influente dentro do judaísmo, durante o período do Segundo Templo, né, que está ali na época de Jesus, que é o segundo século. O termo fariseu, ele deriva de um termo hebraico chamado parache, que significa separar ou dividir. Isso sugere que eles vinham como, eles eram vistos, né, e vinham como separados ou separatistas. Isso no quesito das impurezas e costumes mundanos. Eles se posicionavam como uma pessoa à parte de toda a impureza e de todo o costume mundano. A origem exata dos fariseus, ela é incerta, nós não podemos assegurar. A única segurança que nós temos é que ele está ali nos meados do século II a.C., e eles eles exerciam uma oposição, uma influência, né, sobre os helenistas como defensores da lei de Moisés. Então eles pertenciam, o Nicodemos pertence a um grupo religioso. Esse grupo religioso eram vistos como uma pessoa de alto nível e por isso se separavam das impurezas e dos costumes mundanos. E esse grupo dos fariseus era um grupo que fazia a maior parte para compor o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio vem de um termo grego sinédrium, que significa assembleia ou conselho. No contexto bíblico, o Sinédrio era considerado como uma assembleia religiosa e judicial. Era o tribunal supremo dos antigos judeus, situado ali em Jerusalém, em Israel. E qual que era a composição do Sinédrio? A composição do Sinédrio era feita por sacerdotes, anciãos e escriba, e tinham a função de julgar as questões criminais, religiosas e administrativas, tendo como base, de acordo com a lei de Moisés e as tradições judaicas. É interessante falar isso, porque para todo o judeu, ele tem duas leis. A lei escrita, que é a Torá, a lei de Moisés, os 5 livros, e a lei oral, que são as explicações rabínicas sobre esta lei. Portanto, o Sinédrio era formado de 71 membros, incluindo os líderes religiosos, como os fariseus, os saduceus, e o sumo sacerdote, que era o presidente, era o que presidia todo este
conselho. Olha que interessante. O Nicodemos, visto como conquistador do povo, tinha uma erudição e um conhecimento bíblico profundo, porque pertencia aos fariseus, que eram grandes estudiosos, e ele, por sua formação, fazia parte do conselho de todo Israel. Então, ele julgava as causas religiosas, administrativas e civis que existiam na sua época. Era uma espécie de juiz teólogo, um juiz doutor. A título de informação, para dar um complemento aí, além da classe dos fariseus, existiam outros grupos religiosos da época. Por exemplo, existiam os essênios, os zelotes, os herodianos, os saduceus. Mas o destaque aqui é para essa classe, que é a classe dos fariseus, que o pastor colocou muito bem aí na sua fala. Quando nós vamos para o versículo 2, a primeira informação que nós temos é que Nicodemos foi visitar Jesus durante a noite. A questão é, ele foi à noite por quê? Porque à noite ele tinha vergonha e aí ele preferiu ir de noite? Ele foi esse horário porque ele temia o povo? Ou é porque ele queria um particular com Jesus, um momento reservado com Jesus, porque durante o dia Jesus estava, digamos, muito ocupado? Nós podemos dizer que era tudo isso, né? Era tudo isso. Primeiro, que à noite, para todo estudioso das Escrituras, que trabalhavam num serviço secular, à noite era o período onde eles poderiam estudar as Escrituras. Após um dia de trabalho, eles estavam disponíveis para o estudo. Então, poderia ser à noite, foi à noite, em primeiro lugar, por causa disso. Jesus sempre se manteve ocupado durante o dia e à noite era a hora em que Jesus iria estudar. E Nicodemos disse assim, então esta é a hora que eu vou encontrar com esse homem para mim tirar as minhas dúvidas. Segundo, uma visita à noite à pessoa, ela tinha que ter coragem. O Nicodemo teve que ter coragem ao fazer uma visita a Jesus durante a noite, porque aconteceu aquele episódio que a irmã Ana falou, dali do templo. Jesus purifica o templo, Jesus expulsa os cambistas, e é esse cidadão que cria, vamos dizer assim, na visão dos religiosos, esse tumulto, e o Nicodemo precisa encontrar com ele. Então imagina, encontrar com alguém que criou um tumulto dentro do templo durante o dia. Ou ia ser visto como um cúmplice, ou ia ser visto como um comparsa. Então Nicodemo prefere ir à noite para não ser taxado de tal. E em terceiro lugar, nós podemos observar, aqui já no sentido espiritual, é que Nicodemos está saindo das trevas para encontrar-se com o reino da luz. Jesus representa a luz e o Nicodemo representa apenas a religião que cega, fecha os olhos para que não resplandeça a luz do evangelho ou que não resplandeça a luz da salvação que é Cristo Jesus. Agora a irmã Ana deixou aqui uma fala que eu acho interessante aí, que ela tem uma fala sobre isso, que é o seguinte, diga aí, irmã, sobre essa questão de ir à noite, não ir à noite, uma aplicação aí. Então, uma coisa interessante que nós devemos observar a título de aplicação é que é melhor ir ter com Jesus à noite do que não ir a Ele em momento algum. É melhor buscá-lo do que não buscá-lo. É preferível estar com Ele do que não estar com Ele, certo? Então, ele foi e nós vamos ver que o resultado desse encontro só trouxe benefícios para a vida do Nicodemos. Uma outra informação aqui no versículo é que quando ele chega diante de Jesus, ele fala assim, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, porque ninguém faz o que pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Qual é o sentido de Nicodemos ter abordado Jesus com essas palavras? Primeiro que o Nicodemos chama Jesus de mestre, né? E é um título aí de honra e de respeito, onde denota a autoridade e a habilitação para o ensino. Então ele vê em Jesus alguém que é digno de honra, de respeito e reconhece a autoridade de Jesus para ensinar. Segundo, é que o Nicodemos ele chega só fisicamente para falar com Jesus, mas ele chega representando a sua classe, a classe dos religiosos, que eram os fariseus. Por isso que ele usa o termo aí no plural. Ele diz o seguinte, sabemos. Olha só, ele fala em nome de. Então ele diz, nós sabemos, ou seja, em nome do Sinédrio. A gente chega até a imaginar
que é possível que o Sinédrio tenha enviado ele lá. Alguns chegam a pensar nisso. Por quê? Por causa do episódio lá da purificação do templo, alguém estava interessado em saber as verdadeiras razões pelas quais Jesus Cristo fez isso. E aí ele chega com uma história, com Jesus dizendo o seguinte: olha, mestre, nós sabemos, nós quem? A nossa classe sabe, que o Senhor anda operando sinais. Então, o sinal que Jesus opera é exatamente a atração que leva o Nicodemos a uma curiosidade para poder encontrar com Jesus, né? Então, essa curiosidade de Nicodemos se dá pelos sinais que Jesus opera, ou seja, pelos milagres que ele está operando. Ele reconhece isso em Jesus, né? Ele reconhece que Jesus havia feito e revelado uma autoridade de origem divina, porque ele diz: nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então, nós sabemos o quê? Primeiro, que o Senhor é mestre. Segundo, nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus. E terceiro, nós estamos observando os sinais que o Senhor está operando. Então ele chega com 3 conhecimentos para poder tirar essa dúvida com Jesus. E olha só que interessante, nesses primeiros versículos aqui, o Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus com a intenção de interpelar justamente a origem, a fonte, o método do poder que Jesus operava esses sinais. Só que quando ele chega com Jesus, Jesus enxerga além. Porque os versículos finais do João 2 já nos mostraram que Jesus ele conhece as intenções, as necessidades e as motivações dos corações e mentes humanas. Então, quando o Nicodemos chega interpelando Jesus para saber a origem, fonte do poder de Jesus, da operação dos sinais, Jesus já olha para ele vendo a necessidade da alma dele. E aí no versículo 3, com a resposta de Jesus, ele já começa a introduzir a dinâmica da salvação para o Nicodemos. Porque Jesus entra no assunto dizendo o seguinte: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só que coisa interessante. Esse termo que Jesus usa, nessa versão que eu estou usando, ele diz o seguinte: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Mas em outras versões está em verdade, em verdade. O que Jesus estava querendo dizer ao introduzir esse assunto dessa forma com Nicodemos? É bem interessante essa questão aí que a professora Ana está colocando, porque ela aparece algumas vezes exatamente nas falas de Jesus. Em verdade, né? O texto original aí aparece como amém, amém. Olha que interessante. Só que existe uma diferença entre nós que utilizamos esse amém e Jesus. Porque nós, quando utilizamos, sempre nós utilizamos nos finais de um enunciado. Por exemplo, nas pregações, nas orações e no louvor. E nós usamos o amém como uma confirmação daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado. Só que Jesus não está usando aqui o verdade em verdade ou amém e amém no final da frase do Nicodemos, e sim na abertura do seu discurso. É diferente de nós. Então o que Jesus está colocando? Jesus coloca essa declaração de em verdade ou amém, amém, porque ele vai trazer um assunto mais grave, né? Um assunto mais de peso, indicando assim que o que será dito era divinamente legitimado por sua própria autoridade. Para os irmãos terem uma ideia, esse termo em verdade, que é o mesmo dizer amém, amém, é equivalente à mesma frase profética que é dita no Antigo Testamento. Aquela frase que os profetas usavam antes das suas profecias, que era assim diz o Senhor. Então, olha, o que os profetas diziam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, é a mesma coisa de dizer o que Jesus está dizendo agora, em verdade, tem o mesmo peso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: assim como os profetas assinavam as suas profecias, dizendo que Deus é quem ia falar, eu também asseguro que o que eu estou dizendo é o que Deus vai falar. Ele, sendo o próprio Deus, é quem está falando. E aí ele coloca isso no pé de igualdade e coloca diante, olha que interessante, de Nicodemo. Se Nicodemo tivesse esse conhecimento, imagine, nós agora, vamos só pensar um pouquinho. Nós agora pensando, nesse momento, Deus falando comigo, um homem falando comigo, dizendo assim, amém, amém, ou assim diz o Senhor. Opa, peraí, vamos dar atenção dobrada, porque o negócio aqui é muito sério.
Agora não é mais um homem falando com outro homem. Agora é um Deus falando com a sua criatura. E o interessante é que quando Jesus inicia sua resposta, assim que ele cita essa questão que foi colocada, ele já introduz a questão do nascer de novo. E quando Jesus fala para ele, ele entra direto no assunto do novo nascimento, é porque Jesus sabia exatamente a qual classe o Nicodemos pertencia, que era a classe dos fariseus, que nós já vimos, porque para os fariseus e para alguns judeus, bastava ser da linhagem de Abraão e observar a lei para ser salvo, ou seja, salvação pelas obras, pela observância da lei. Então, essa analogia de nascer de novo reforça que o reino de Deus é para todos, mas é para todos que se fazem como criança, ou seja, nascem de novo. Né? Para todos aqueles que nascem, mas não é um nascimento qualquer, e Jesus vai explicar isso para ele. É por isso que Jesus trata desse nascimento, mas é um nascimento vindo de cima, vindo do alto. Jesus, ele trata da questão numa dimensão espiritual. Então, a salvação, que Jesus está deixando claro aqui, é algo que é vindo de Deus, que é originado do alto e que é necessário haver uma transformação espiritual. E esse novo nascimento é a chave para a entrada, para a iniciação da vida cristã. E olha só que coisa interessante que nós temos aqui percorrendo alguns versículos da palavra. O novo nascimento, ele está descrito em Ezequiel 11:19 e 36:26 como o coração de carne. O novo nascimento também está destacado em Atos 3:19 como arrependimento e conversão. Em Romanos 6:13, o novo nascimento pode ser visto como tornar-se vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios 5:17, é tornar-se nova criatura. Em Efésios 2:1, é ser vivificado. Em Colossenses 3:9 e 10, é despir-se do velho homem. Em Tito 3:5, é a lavagem da regeneração. Em 1 Pedro 2:9, é passar das trevas para a luz. Em 2 Pedro 1:4, é ser participante da natureza divina. E em 1 João 3,14, é passar da morte para a vida. Então, observem que quando Jesus ele está num diálogo de alto nível. Porque aqui é um conhecedor da lei, um erudito, um estudioso e um professor falando com aquele que possui toda a sabedoria. Então, é um diálogo de alto nível. Então, Jesus ele sobe o nível do diálogo com Nicodemos, porém, Jesus está tentando trazer o Nicodemos de uma dimensão limitada e terrena para um entendimento espiritual da obra que ele veio fazer, já que o assunto aqui é a dinâmica da salvação. Então, por isso que Jesus, quando ele responde o Nicodemos, ele já responde falando do novo nascimento. Vamos lá, professor Hélio, complementa aqui esse assunto para a gente. Quando Jesus introduz esse assunto aos ouvidos de Nicodemos sobre o novo nascimento, Jesus vai desconstruir algumas coisas e construir outras. Então, ele desconstrói para construir. Então, quando Jesus fala do novo nascimento, Jesus está ferindo exatamente o orgulho dos fariseus. Porque a iniciação no judaísmo era pela circuncisão. Só que, para entrar no judaísmo, uma pessoa circuncidada era vista como convertida ao novo nascimento. Só que Jesus está dizendo o seguinte: se você quiser participar deste novo nascimento, mesmo que você já se intitula filho de Abraão e tenha passado pela circuncisão, eu quero te dizer, meu amigo, que isto não é suficiente para a sua salvação. Ou seja, capacidade de conhecimento intelectual e ritos externos não nos garante a salvação. É o que Jesus vai dizer para o Nicodemos. Eu reconheço a tua formação, reconheço a sua habilidade, reconheço até que você pratica alguns ritos e já pertence a uma religião. Porém, nada disso servirá como bônus ou como horas extras curriculares para este novo currículo aqui, meu amigo. Não é. Aqui é só pelo novo nascimento. Olha que interessante. Então, aqui nós temos então o encontro de um representante da lei com o representante da graça. Ou seja, é a lei encontrando com a graça. Certo? Porque o Nicodemos, ele representava a lei, o judaísmo. E Jesus, a graça e a verdade. Então aqui nós temos o encontro.
Só que nesse encontro vai haver uma mudança e uma transformação, certo? Então vamos lá. No versículo 14, depois da resposta de Jesus, nós temos a clareza aqui de que o Nicodemos, ele não entende por que Jesus abordou o assunto dessa maneira, porque ele diz assim: como é que pode um homem velho nascer de novo? Será que é possível ele voltar para o ventre de sua mãe e nascer novamente? Como explicar isso? Exatamente. Quando o Nicodemo fala como pode, aí no versículo 4, né? Essa palavra pode é dunamai, é a expressão grega dunamai, que é uma marca de um realista, de um prático e cauteloso. Então, quando o Nicodemo fala isso, né? Olha para Jesus e diz assim, como pode? O Nicodemo quer dizer para Jesus o seguinte: olha, eu sou um cara realista, eu sou um cara prático, eu sou um cara cauteloso. E Jesus entende o trocadilho com o Nicodemo. O que o Nicodemo está querendo mostrar para Jesus é o seguinte: eu sou um estudioso em busca de respostas. Eu quero respostas. Só que o Nicodemos, ele vai entrar assim, embaralhar com ele mesmo, porque o Nicodemos estava com um entendimento e visão obscurecida no que tange ao reino de Deus. Percebe que quando Jesus fala é necessário nascer de novo para ver o reino, não é? É necessário nascer. Veja que a visão de reino e a visão do mundo espiritual para o Nicodemos era obscura. O seu conhecimento não alcançava. E é por isso que ele faz essa pergunta célebre, né? Como pode isso? Como pode? E ele tenta dar substância à sua pergunta. Ele tenta fazer isso, né? Ele tenta dizer, mas como é que dá? Como é que acontece isso? Como que um ser humano que já alcançou uma certa idade vai ser diluído, voltar a entrar no ventre da mãe, ser gerado e nascer de novo? Explica essa dinâmica aí que eu não estou entendendo. Me explica E olha aí, só, Jesus. só que Jesus, ele não entra na explicação de uma forma direta. Ele vai mexer com Nicodemos, tanto é que no versículos 5 e 6, Jesus vai insistir com ele, dizendo o seguinte: eu afirmo ao Senhor, e eu estou usando a nova linguagem de hoje, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E aí Jesus vai dizer o seguinte: por isso não fica admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então, assim, por que Jesus insiste com Nicodemos? Ele vai usar o símbolo aqui da água e ele vai falar do Espírito para ele. Porque Jesus precisa, né, como foi falado lá no início, quando Nicodemo chega com suas questões, com seus porquês, Jesus não olha para essa curiosidade intelectual de Nicodemo. Jesus olha para a necessidade da alma. O Nicodemo chega cheio, como um grande estudioso, que quer respostas, né, teológica, academicista, e Jesus olha para ele e fala assim: amigo, você vem aqui com essa conversinha de sinal, você vem aqui dizendo que viu eu fazendo tal coisa. Peraí, tu tem uma necessidade e tu tá querendo obscurecer a tua necessidade com essas perguntas. Eu já te falei que é necessário você nascer de novo para ver o reino. Agora eu preciso te explicar como é que tu entra nesse reino. E aí Jesus fala da água e do Espírito. Quando Jesus fala da água, esse termo água, alguns dizem que é o batismo. Mas não pode ser o batismo em hipótese alguma. Por quê? Se assim fosse, nós teríamos que admitir que o batismo é um sacramento para a salvação. E todos nós sabemos que não é. O batismo não faz parte da salvação. A gente não se batiza para ser salvo. A gente é salvo, por isso se batiza. Então, a água aqui não diz batismo. A água aqui fica melhor colocada, vai nos dar um melhor entendimento se nós lermos 1 de Pedro, né? Primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 23, que o Pedro vai dizer que nós somos regenerados. Regenerado é o mesmo termo para novo nascimento. E o Pedro vai dizer que nós somos regenerados de acordo com a palavra. Então, a palavra que gera o novo nascimento, a palavra que gera essa regeneração. Então, a água aqui é uma metáfora, uma linguagem metafórica para palavra, a palavra. Por isso que ele vai dizer que tem que nascer da água e do Espírito. Qual é a espada que o Espírito usa? A palavra.
Então o Espírito Santo usa a palavra para formar esse novo cidadão. Então a junção de Bíblia e Espírito vai gerar um novo nascimento. E é interessante notar que nesses dois versículos aqui, 5 e 6, Jesus está ao mesmo tempo falando do processo purificador, do processo regenerador e do processo santificador, ou seja, água, palavra e Espírito. Maravilha! Então, Jesus aborda aí vários temas em dois versículos. E no 6, ele diz que quem nasce de pais humanos é ser de natureza humana. Ou em outras versões, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Por que Jesus usa esses termos para tratar do novo nascimento com Nicodemos? Porque Jesus trabalha em conformidade com o Pai, que é Deus. E lá no livro do Gênesis, Deus criou uma regra. A regra que Deus cria lá no livro do Gênesis é o seguinte: Deus cria os animais e diz assim: reproduzam segundo a sua espécie. Então Deus havia criado um padrão. E o padrão é: uma goiabeira vai produzir goiaba. Um animal X vai produzir animal X. Agora Jesus está dizendo: um humano não pode produzir a não ser outro ser humano. Mas o espírito também vai produzir segundo a sua espécie. Pessoas espirituais. E ele diz o seguinte, aí é onde Jesus coloca: olha, não há possibilidade de você ser uma nova pessoa, de você entrar no reino apenas por ser descendente de outro ser humano. Porque um ser humano não gera outro ser humano para o reino. Quem gera ser humano para o reino é o Espírito, porque ele pega esse cidadão e transforma esse cidadão em um ser espiritual. E somente um ser espiritual está apto a entrar no reino de Deus. E tratando também dessa questão do Espírito, Jesus entra aqui no versículo 8 com uma linguagem metafórica falando do vento, para explicar a ação do Espírito para Nicodemos. Então, como entender essa linguagem metafórica que Jesus utiliza aqui no versículo 8? Muito bem. A gente sabe que o vento ele é um símbolo do Espírito, né? O Espírito aí é ruach, né? Ruach. E no grego aí é pneuma. O que Jesus está dizendo é o seguinte, aí nos trocadilhos, né? Jesus conversando com um doutor da lei de alto nível, né? De um cabedal altíssimo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, meu amigo, o vento é incontrolável. Ninguém consegue domar o vento. Ninguém consegue direcionar o vento. Só existe uma alternativa para aqueles que está disposto a encarar o vento. É submeter-se a ele. Porque você não consegue canalizar o vento. Não, eu vou direcionar o vento para a direita. Não, eu quero que o vento agora venha para o norte. Ninguém consegue. Ele é indomável, é incontrolável. E aí Jesus usa esse símbolo, essa figura, para falar o Espírito Santo. Dizendo o seguinte: o Espírito Santo ninguém manipula. O Espírito Santo ninguém controla. Mas o contrário, o Espírito Santo controla. O Espírito Santo direciona. O Espírito Santo dirige. Então é isso que ele vai dizer. Dizendo o seguinte: já que você não consegue controlar o vento, e o vento aqui é um símbolo do Espírito, ou você se submete a esse Espírito, ou então você não vai ser conduzido por ele. Então, em outras palavras, se a gente fosse fazer um resumo desses 4 versículos aqui, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: o novo nascimento é posto como condição essencial para participar na vida eterna oferecida por Deus, ou seja, para participar da vida com Deus, é exigido da pessoa uma transformação de vida, mudança de atitude, de mentalidade, de comportamento, de tal forma que já não é mais você que controla seus próprios impulsos e interesses, mas você passa a ser conduzido, acho até melhor essa palavra, conduzido pelo Espírito. Então, nesse sentido, Jesus aqui traça toda a dinâmica da salvação para o Nicodemos. Fica até um alerta aí, né? Que o cristianismo não é uma regra a ser decorada, nem um rito a ser obedecido. O cristianismo vamos se dizer que é um código de conduta para ser vivido. Então, quando Jesus traz o evangelho e implanta o evangelho, Jesus está implantando uma nova maneira de viver. Então, quando alguém diz assim: eu sou evangélico, eu pertenço ao evangelho, Nicodemos, se você quiser entrar por o evangelho,
você vai ter que aprender tudo de novo, meu amigo. Você vai ter que aprender a viver de novo. Por isso que o nascer de novo, e aí a gente volta só um pouquinho, o nascer tem a ver com uma criança. E uma criança que está nascendo, ela precisa aprender a falar, a pedir, a andar, Andar. a se vestir. Ela é totalmente dependente. E os seus pais é que vai instruindo ela como viver a vida. É o que Jesus está dizendo. É exatamente isso. Aí seria muito bom que nesse ponto do diálogo o Nicodemos falasse: que ótimo, estou entendendo tudo. Mas, infelizmente, o que nós vemos aqui é um retrato da limitação dele, porque no 9 ele diz: mas como assim? Como pode ser isso? Ou seja, ele dá uma réplica a toda a explicação de Jesus, demonstrando que ele ainda não estava entendendo a dimensão, a profundidade da conversa. Então, a partir do 10, Jesus vai tratar com ele de uma maneira mais incisiva. Então, aqui no versículo 10, Jesus usa primeiramente o pronome no singular e diz assim: olha, você, eu vou ler nessa linguagem que eu estou usando, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Jesus está aqui tecendo uma crítica a Nicodemos? Podemos encarar que sim. Por quê? Porque um mestre naquela época era um rabino especialista, era um acadêmico na interpretação das escrituras hebraicas. Então, o cidadão chega e quando Jesus o chama de mestre, ele não refuta. Ele não diz assim: não, eu não sou mestre. Ele aceita o título. Só que quando o diálogo vai se desenrolando, ele mostra uma vulnerabilidade nos seus estudos. Porque Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, senhor, você é um mestre especialista, um acadêmico que passou pela academia na interpretação das escrituras hebraicas. E não consegue me explicar o que está escrito em Ezequiel 36 e 26? Porque no Ezequiel 36 e 26, o profeta Ezequiel falava do novo nascimento. Quando Deus disse: olha, vai chegar um momento que eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um novo coração. Colocarei dentro de vós o meu espírito e darei um coração de carne. Ali é um novo nascimento. E agora, o Nicodemo vai dizer para Jesus: eu não entendo o que você está falando. Então Jesus está dizendo o seguinte: meu amigo, você realmente conhece a Taná? Ou seja, você conhece a Bíblia hebraica? Porque Taná é como se fosse um acróstico para explicar o que é lei, o que é profeta e o que era escrito. Em outras palavras, é para explicar o que é Torá, Niviim e Ketuvim. A Torá são os 5 livros, o Niviim são os profetas e o Ketuvim são os escritos, que é os poéticos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: meu amigo, com todo esse arcabouço de conhecimento que você possui, com toda essa estrutura escriturística que o capacita ou capacitava também ao ensino, não foi suficiente para você entender as coisas espirituais que eu acabei de dizer? Por esta razão, meu amigo, você não consegue entender, você não consegue explicar, muito menos aplicar o texto. Sabe por quê? Porque sua visão é limitada. Você tem uma visão apenas da letra, falta o espírito. E as coisas espirituais Se discernem espiritualmente. Então, falta o espírito, você só está com a letra. Então, só com a letra não é suficiente. Então, você tem que entender. Se você quer entrar para o mundo espiritual, você precisa participar da vida espiritual. Aí o Nicodemo parece que balança na frente de Jesus, né? E aí Jesus, já no 11, ele já usa um pronome no plural, porque ele diz assim: olha, nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Ou seja, Jesus muda o pronome do singular para o plural para falar para ele fala com ele por ele e por seus discípulos. Ou seja, nós estamos falando daquilo que nós sabemos de fato, de vivência. E era isso que o Nicodemos precisava.
ter uma vivência com Jesus para poder testemunhar de Jesus, porque só o estudo, só a leitura e toda a dedicação acadêmica, intelectual e escriturística que ele tinha não era o suficiente. Ele precisava, na verdade, era de um relacionamento com Jesus. Ou eu estou enganada? Perfeito. E que fosse até de grande proveito nos dias de hoje, que assim fosse. Todos os discípulos de Jesus. Olha o que Jesus diz. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos daquilo que nós temos visto. Como seria ótimo todos os discípulos de Jesus abrir a boquinha que Deus deu para falar somente o que sabe. Ou seja, falar com veracidade, não distorcendo a escritura, não torcendo nenhuma interpretação, falar do que sabe, do que eu estudei. Isso aqui eu tenho propriedade para falar. Vamos embora. Segundo, eu vou testemunhar, mas eu não vou testemunhar das minhas imaginações, dos meus feitos. Eu vou testemunhar de tudo que eu vi em Jesus e de tudo que eu vi na palavra. Olha que bacana. Eu vou testemunhar do que eu vi em Jesus e vou testemunhar do que eu vi na palavra. E só vou falar de tudo aquilo que eu sei a partir da palavra e de Jesus. Que maravilha, não seria isso? Seria maravilhoso. Até porque, para eu testemunhar, para eu testificar, para eu falar de algo ou de alguém, eu preciso conhecer. Então, é por isso que não se fala tanto de Jesus no meio que se diz cristão, por quê? Será que nós realmente conhecemos? Será que nós realmente temos vivência, experiência com esse Jesus? Será que o nosso relacionamento com ele já está tão aprofundado de modo que nós temos condições de testemunhar, de assegurar quem ele é? Essa é uma grande questão que se apresenta aqui. Não é verdade? Então vamos avançar aqui para o versículo 12. Jesus continua. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer quando forem ditas as coisas do céu? Olha só, Jesus mexendo aqui com a classe, né? Exatamente. Então, Jesus ele muda novamente o pronome para o plural. Por quê? Quando ele fala isso, ele está falando para os religiosos. Se vocês não crerem. Então, o que Jesus está querendo tratar aqui com Nicodemos, especificamente no versículo 12? Jesus está dizendo o seguinte, olha, Nicodemo, eu percebo, né, vamos fazer aqui, vamos parafrasear Jesus. Nicodemos, eu percebo que a sua dificuldade em entender as coisas espirituais diz respeito também ao grupo que você pertence. Assim como você tem dificuldade, eu tenho certeza que o grupo que você pertence também tem. Eu asseguro-lhe que te falta entendimento para compreender as palavras que eu estou falando. Então, olha o que Jesus diz. Eu estou falando de coisas naturais, de coisas da terra, e você não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Então, Jesus está dando um alerta para Nicodemos para que ele transmita para o grupo dizendo o seguinte: eu estou falando agora de coisas básicas e vocês não estão conseguindo compreender. Se eu avançar para as coisas espirituais, será inútil, porque as básicas vocês não entendem. Como vocês vão entender as coisas mais complexas, que é a espiritual? Isso nos leva a lembrar de coisas. Por exemplo, eu já ouvi tanta estripulia, né, em cima dos púlpitos, que é terrível. Chega a nos fazer mal, né, de tantas interpretações que se dá por aí. De alguém que, às vezes, usa a Bíblia ou o texto e diz assim, não, isso aqui quer dizer isso. Não, o que quer dizer não me interessa, eu quero saber o que está dito. O que quer dizer, não vem ao caso. Não, o que está dito? Você entende o que está dito? É aquela pergunta do Filipe para o eunuco. Você entende o que lê, amigo? Quem lê mal, explica mal. Então, uma leitura ruim do texto vai fazer uma aplicação ruim do texto. Então, o Jesus está dizendo para Nicodemo, Nicodemo, você não leu corretamente e quando eu explico, você tem dificuldade para entender. Então, como é que eu posso avançar para o mundo espiritual? Como, Nicodemo, eu posso avançar se ainda você está muito limitado? A gente observa, a professora, a irmã Ana, esposa, que nós estamos numa época que já era para ter saído do jardim de infância. A igreja brasileira, ela já tem alguns anos de existência. Já era para avançar.
já está num nível um pouco mais além do que nós ouvemos. Mas quando a gente para olhar o cenário brasileiro, a gente percebe que ainda tem muito meninos aventurando-se neste mundo cristão, que ainda estão nas coisas bem básicas. Uma certa feita, alguém me perguntou como seria o céu pelo lado de dentro. Alguém me perguntou, como será o céu pelo lado de dentro? Me explica. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei o seguinte, se você conseguir me responder quais são os 5 fundamentos da salvação, eu vou tentar te explicar o que está por dentro do céu. Ele disse assim, não, eu não sei te explicar. Eu falei, pois então, meu amigo, como que você não consegue definir a sua salvação, mas você quer saber do que está dentro do céu? Você nem tem certeza se vai chegar lá e quer saber o que tem lá dentro? É a mesma coisa que Jesus traçando. Nicodemo, você quer saber dos sinais miraculosos que eu estou operando? Você quer saber com que poder eu estou agindo? Deixa eu falar contigo sobre salvação. Aí o Nicodemo, eu não entendo nada. Então, se tu não entende nada de salvação, o que tu quer saber sobre sinais, Nicodemo? E eu até abro um parênteses nessa questão do cenário atual, e foi até uma conversa que eu tive hoje à tarde com uma pessoa que falou o seguinte, quando a gente olha para o cenário da igreja na atualidade, é notório que o espaço da palavra, ou o próprio conteúdo da palavra, da mensagem que é pregada, está sendo substituída ou trocada por movimentos e modismos. Então, a palavra ela já não está tendo a primazia que deveria ser. E eu digo o seguinte, onde falta palavra, falta embasamento, falta fundamento, falta direcionamento, falta alicerce e falta o pão que faz crescer, que nutre. Então, onde não tem palavra, infelizmente é um lugar fadado a mirrar, sabe? A ficar raquítico. Infelizmente, há desnutrição onde não há o alimento com substância. Então, isso aqui é um parênteses que eu abro e já fecho na sequência. Então, quando Jesus ele trata dessa questão aqui no versículo 12, no 13, ele já dá uma explicação para Nicodemos. Ele diz o seguinte, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Então, Jesus está dizendo para ele o seguinte, que ao tratar das coisas espirituais, Jesus estava tratando da questão espiritual porque ele tinha autoridade para isso. Jesus sabia do que ele estava falando e ele tinha condições de tratar sobre esses assuntos porque de lá ele veio. Então Jesus ele está dizendo que ele conhece por dentro a dimensão divina. E ele até usa o termo que desceu do céu a não ser o Filho do Homem. O que Jesus queria explicar para Nicodemos quando ele usa esse termo, Filho do Homem? Jesus procura mostrar para o Nicodemos a diferença entre ele, Jesus, e todos os outros seres humanos. Por quê? Porque Jesus usa o termo filho do homem e não o termo filho de homem. Se Jesus diz eu sou filho de homem, Jesus estava assumindo que a sua carga genética era pecadora tanto quanto foi Adão. Mas quando ele diz eu sou filho do homem, esta palavra homem aí está com letra maiúscula, personificação de um nome próprio, é uma referência a Deus. Então ele está dizendo, eu sou o filho de Deus. Então a minha natureza não é uma natureza pecadora. Eu não estou limitado, não é, à influência do pecado. Você está falando com um ser totalmente especial. Eu sou um homem, vou usar aqui uma metáfora, tá? Eu sou o homem modelo. Eu sou o homem perfeito que você deve imitar, Nicodemos. Se tu está procurando fundamentar a sua visão ou fundamentar todo o teu conhecimento numa pessoa perfeita, você acabou de encontrar ele. Eu sou este homem. Eu sou o Filho de Deus que assumiu uma natureza humana, mas sem pecado que estou falando contigo. Então você está diante de uma pessoa que pode falar com propriedade de causa, porque eu não só estou na terra, mas eu estive dentro do céu, vim para a terra e vou voltar lá para dentro de novo. Olha só, eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço o céu e conheço a terra. Eu sei como é que é o lado de dentro e sei como é que é o lado de fora. E só eu posso ser a ponte entre céu e terra. Porque eu sei de lá e sei de cá. Então eu sei como unir
as duas coisas, porque eu sou essa pessoa que interliga a humanidade com o divino. Sou eu. E aqui eu repito, neste ponto do diálogo, Nicodemos poderia ter dito: agora eu entendi, agora ficou claro. Como dizem por aí, só que não. Jesus, ele precisa ir um pouquinho mais além para mexer mais com a mentalidade de Parece Nicodemos. que Jesus tem que forçar um pouco mais a barra, né? Jesus tem que forçar o assunto, porque no 14, Jesus não vai responder ao Nicodemos o que é o novo nascimento, mas Explica aí para nós. ele Explica aí o continua 14. Ele continua tratando da dinâmica da salvação com Nicodemos, porém ele vai usar aqui uma outra comparação, uma outra metáfora, porque ele vai falar exatamente, né, no versículo aqui 14, da serpente que foi levantada por Moisés no deserto. A serpente de bronze foi levantada numa estaca, sabe? Então parece que Jesus está falando coisas aleatórias com Nicodemos, mas Jesus sabe exatamente até o ponto que ele quer chegar. Por quê? Quando Jesus fala no 14 que, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze ou a serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. Então Jesus já tinha falado sua origem, quem ele era, a autoridade, e que ele é a ponte entre terra e céu, entre o homem e Deus. E aí Jesus vai usar essa metáfora da serpente para dizer para Nicodemos o seguinte: antes da gente tratar sobre isso, vamos lembrar o episódio. Quando o povo estava ali na sua jornada do deserto, eles começavam a reclamar, a murmurar e tudo mais. Nós sabemos disso. Então, em determinado momento, serpentes, víboras venenosas, é claro, começaram a picar o povo. E o povo estava adoecendo, sendo envenenado e morrendo. Só que aí o povo clama a Moisés e Moisés clama a Deus. E aí Deus dá uma ordem. Moisés, faz uma serpente de bronze, estende sobre uma haste, e todo aquele que for picado por uma víbora, que olhar para a serpente de bronze, vai ser sarado, não vai morrer, vai ter vida. Então, o que nós precisamos reparar aqui, a primeira coisa é que a maldição na pessoa, ela era removida quando ela olhava para essa serpente. O bronze na Bíblia simboliza a justiça de Deus, ou o julgamento de Deus, certo? Então, assim como essa serpente foi levantada para ilustrar que aquelas pessoas que estavam sendo envenenadas pelo veneno das serpentes, das víboras no deserto, aqui nós temos uma figura, um retrato da própria obra de Jesus na cruz. Porque toda alma doente, toda alma contaminada pelo pecado, todo ser humano envenenado pelo veneno do pecado, ao olhar para Jesus, mas não é um olhar natural e humano, é um olhar no sentido de crer, no sentido de render-se a Ele, entregar-se a Ele. Então, neste sentido, olhar para Jesus vai trazer para essa pessoa não só a cura da alma, não só a retirada da maldição, mas vai proporcionar para esta pessoa vida, vida plena, vida abundante e vida eterna. Quer complementar? Sim, até porque a expressão crer, que aparece com muita frequência no Evangelho de João, né, o Evangelho de Jesus que escreve João, a expressão crer não é apenas acreditar, como muitas pessoas pensam. Tem gente que diz assim, não, eu creio em Deus. Não, quando na verdade o que elas estão falando é, eu acredito que Deus existe. Porque a expressão crer, ela traz duas conotações. A primeira é ser persuadido. A segunda é permitir ser conduzido. Então eu aceito que alguém faça persuasão a partir do seu discurso e eu me submeto a esse cidadão. Então, Jesus me convence com seu discurso e eu me submeto a esse discurso. Quando essas duas coisas se juntam, então aí é o crer. Quando, na verdade, a gente observa que tem gente que acredita em Jesus e em Deus. Por quê? Porque a gente percebe que essas pessoas que dizem crer, ela não se submete a Jesus. Então ela não crê, ela acredita. Isso fica tão evidente, está tão evidente, que no próprio versículo 15, Jesus afirma o propósito, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Então nós temos aqui 3 informações. O propósito, a condição que é o crer, que o pastor acabou de tratar, e também a primeira referência que o João faz de vida
eterna no versículo 15. Olha só que interessante, 3 informações importantíssimas. E aí no 16, ele vai exatamente justificar ou explicar isso. Ele diz no 16 o seguinte, que é um versículo bastante conhecido, e é o versículo que fecha essa lição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus reúne aqui em um só versículo. Vamos analisar esse versículo aqui com bastante calma. Número 1, a origem da salvação. Que é Deus, sua graça. Ele também fala da fonte da salvação. Que é o amor, o maior de todos os sentimentos. Ele fala do alcance da salvação. Que não é um grupo pequeno, é o mundo inteiro. Ele fala da dimensão da salvação. Aquela incalculável, de tal maneira. Ele fala da base da salvação. Que é a doação do seu filho. Ele fala do método da salvação. Que é a cruz. Ele também trata do propósito. Que é para quê? Para quê? Que é o propósito? Que é salvar, livrar da condenação. Ele fala do meio pelo qual podemos ser salvos. Ou seja, todo aquele que crê. O meio é crer. Não está escrito, mas está implícito que o agente para crer é o Espírito Santo, não tenha dúvida. E aí eu pergunto, qual é o resultado de tudo isso? Glória a Deus. O versículo nos mostra. Qual é o resultado de tudo isso? Para que aquele que creu, que aceitou a doação do Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que interessante. Eu acredito, e a Bíblia vai nos mostrar mais à frente, que o Nicodemos, após esse encontro com Jesus, ele teve um encontro com a salvação. Então é impossível ter um encontro real, íntimo, profundo com Jesus e sair da mesma maneira. É impossível. Então, por isso, mais adiante, nós vamos ver que o próprio Nicodemos faz uma defesa de Jesus no Sinédrio. Então, ele sugere que suas palavras deveriam ser ouvidas antes de qualquer julgamento. Olha só como a coisa mudou. Então, assim, só para a gente fechar e fazer aqui a nossa conclusão, o que que nós queremos dizer? Que quem se encontra verdadeiramente com Cristo, nós destacamos pelo menos 4 coisas que acontecem, ok? Qual é a primeira, pastor? Nós teremos os nossos pecados perdoados. De bate pronto. Número 2. Nós passamos a enxergar o reino de Deus. Número 3. Agora nós entramos no reino de Deus. E número 4. Nós passamos a ser testemunha dele em palavra e em ações. Observe, em palavra e em ações. Elas se encontram, se coadunam. Não tem como distinguir. Tem que ser cristão de palavra e de ação, ou seja, efetivo. Não podemos ser cristãos apenas como substitutivo, mas como verbo, ou seja, agindo no nosso dia a dia. Não podemos ser cristãos nominais, né? Exatamente, não podemos ser cristãos nominais, mas cristãos efetivos. Então, que assim seja na sua vida, que assim seja na nossa vida, e que Deus, em Cristo, nos abençoe. Algum complemento? Sim, nós temos uma proposta aqui do nosso irmão Fabiano. Olha aí, é uma proposta de falarmos sobre os 5 fundamentos da salvação. Criarmos uma live para falarmos dos 5 fundamentos da salvação. Porque eu falei que alguém quis saber sobre o céu e eu perguntei para a pessoa se ela sabia os 5 fundamentos da salvação. E aí o irmão Fabiano disse aqui que ele sabe, então ele quer saber como é que está o céu. E aí nós vamos tratar aí uma live sobre os 5 fundamentos da salvação. Vamos anunciar com calma e vamos tratar os 5 fundamentos da salvação. E aí você, do outro lado, aí, você vai poder comparar se o seu conhecimento está em conformidade com as Escrituras. Se realmente a gente sabe ou a gente apenas decorou alguns termos. Se nós sabemos de fato o que é. Porque Jesus diz assim, nós sabemos. Nós sabemos o quê? O que Jesus diz lá atrás? O que nós sabemos? Né? Nós sabemos o que falamos e somos
testemunha do que observamos, do que vimos. Então, nós sabemos o que falamos e somos testemunha do que falamos. Então, fica aí, né, esse abraço aí para todos os que nos acompanharam até agora, a todos que estiveram presentes. Nós vamos deixar essa live aí salva, né, para você ouvir novamente, se quiser ouvir, quiser assistir, e numa próxima, logo, logo, nós estaremos anunciando. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Chegamos aqui ao término, né? Que Deus abençoe a todos. Convidamos você a nos seguir. Se você não segue, segue nós aí no Instagram, né? Envie para alguém. Siga aí. Quando você faz isso... O canal do YouTube também. Tem um canal do YouTube. Nós estamos iniciando aí né? Vamos alimentar lá um canal do YouTube. Quem sabe vai ter coisas muito boas, muito preciosas. Vamos deixar lá alguns estudos bíblicos para você enriquecer o seu conhecimento. O link está na bio da página aí do Instagram do pastor. Está na bio. Está aí na bio, olha só. Da bio aí na página do Instagram, como diz alguns, né? Instagram. Então, curta, nos siga, divulgue e vamos juntos no nome poderoso de Jesus. Tá bom? Suas considerações finais aí, irmã Ana. Bom, a mim cabe aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. É muito bom ouvir, é muito bom aprender, é muito bom ler, é muito bom compartilhar a sua palavra. Então, eu agradeço também a todos aqueles que participaram, aos irmãos que participaram aqui nos comentários, que Deus abençoe, que o Senhor enriqueça cada um. Que esta porção da palavra que foi compartilhada hoje, ela sirva para o seu elevo espiritual, para o seu desenvolvimento e para um aprofundamento da sua vida com Jesus. Então, que Deus abençoe e que Deus nos ajude a prosseguir nessa caminhada de aprendizado. Muito bem. Deus abençoe a você que esteve conosco até agora. Você que não pôde entrar, que não conseguiu entrar, que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus negócios e te prospere em todos os seus caminhos. Eu quero terminar esta live orando a Deus, agradecendo a Deus por você e pedindo misericórdia e bênção para a nossa nação. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, no precioso nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por sermos participantes do Teu reino e por sermos contribuintes, Senhor, no entendimento da Tua palavra para os demais irmãos que estão espalhados pelo mundo afora. Pedimos a Tua bênção para a nossa nação, bênção de paz e de prosperidade para este povo. Pedimos as Tuas mãos poderosas sobre a Tua igreja, espalhada sobre a face da terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua casa e prospere o seu caminho, em nome de Jesus. Amém? Amém.